Célio já está com a gente, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do programa mais uma vez. E o tema fundamental, né? Discutir saúde mental. Exato. Nesta época aí tão difícil, né? É. Pandemia, instabilidade financeira e econômica, isolamento, tudo isso mexe com várias áreas, incluindo o nosso equilíbrio e nossa sanidade mental, né? E acho que a incerteza do que vai acontecer, de quanto tempo isso vai durar, do que vai acontecer com a economia, fica muito difícil a gente manter um equilíbrio exato de como teria que ser para estar com a imunidade em dia, inclusive em situações como essas, né, doutor? Colocação perfeita, Regiane. Na verdade, é isso. A gente tem muitas perguntas e poucas respostas, porque a gente está vivendo uma crise nova. Um vírus que a gente não conhece muito bem o comportamento, que se comporta de forma diferente em regiões e populações diferentes. Todo mundo quer saber até quando. E a vacina? E o remédio? E o fator de risco? Ou não? E será que a economia resiste? Será que a saúde em primeiro plano? Então, a dúvida gera muita angústia. Sim. E essa angústia, ela leva ao estresse. E cada um responde diferente ao estresse. Tem pessoas que se irritam, tem pessoas que se deprimem, tem gente que fica muito ansioso. A gente está vivendo a cultura da informação. Eu tenho uma dúvida, eu vou e acho a resposta. E hoje a gente não tem tanta resposta. A dúvida, às vezes, do pessoal de casa é também a nossa dúvida como médico. É também a dúvida do ministro. Então, é curioso como a gente está partilhando mais dúvidas, mais insegurança, mas vai ter que lidar com isso da melhor forma. Pensando em qual é o próximo passo, o que fazer agora. Não ficar, às vezes, jogando muito pra frente. Viver um dia de cada vez e não ficar nessa preocupação, porque a preocupação, a gente está se preocupando antes da coisa acontecer, né? A gente tá se preocupando, então ocupando a cabeça com uma coisa que ainda não aconteceu. É viver um dia depois do outro, se cuidar, fazer a coisa certa agora? Manter uma boa informação e pensar no aqui e no agora. Qual é a medida neste momento? É lógico que a epidemia ela vai trazer números, dados e todas as decisões serão dinâmicas. E a ideia não é acertar ou errar, a ideia é tomar atitude pautado na ciência. Na hora certa, né? Pautado no conhecimento e não no achismo. Hoje em dia todo mundo tem opinião, tem que tomar cuidado. A gente tem que seguir a opinião científica geral, mesmo que haja adaptações aqui e ali, já que é um aprendizado coletivo. Tem muita desinformação também, que a gente tem que tomar um cuidado enorme, né? Bom, hoje é a parte 2 de como preservar a saúde mental durante a pandemia. Você já bateu um papo inicial com a Regina, né, aqui. E aí eu queria que você desse uma brifada, uma resumida do que vocês falaram pra gente seguir o assunto. Primeira coisa é que todo mundo hoje é vulnerável a transtornos mentais e transtornos psiquiátricos. Então a gente sabe que o Brasil ele é endêmico, ele tem muitos casos de depressão, tem muitos casos de ansiedade e neste momento muita gente piora. Muita gente que tem depressão piora, que tem ansiedade piora ou passa a desenvolver e aí é uma confusão. Às vezes a gente fica até na dúvida, né? Será que o sintoma que eu tô tendo é de ansiedade? Ou será que eu posso estar com... ou será que eu tô infectado? Ou é sugestão? Então a gente fica um pouco nessa, né? As pessoas ficam isoladas, existe às vezes muita irritabilidade. As pessoas têm dúvidas se param ou não param um remédio. Então a dificuldade de lidar com o próprio sentimento, isso acaba aumentando a morbidade. A gente sabe que em todas as pandemias, todas as crises de saúde, aumentou o risco de síndrome do estresse pós-traumático, pessoas às vezes com manias, toques e compulsões, depressão e ansiedade. Então é muito importante ficar de olho, porque isso também é uma coisa que vai acabar levando à perda de vidas ou à perda de qualidade e à dificuldade, principalmente diante desta epidemia que promete ser um pouco mais arrastada. Então a gente vai ter aí algumas semanas a poucos meses, ainda com poucas respostas e ainda com um grau de responsabilidade muito grande. Eu até falei para a Regina na última vez, queria até mandar um beijo para a Regina, deve estar obviamente nos assistindo. Tá acompanhando, segunda ela tá aqui com a gente. Que todo mundo hoje acaba sendo um agente de saúde. E todo mundo é um pequeno jornalista também. Então a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas atitudes, pelas opiniões que a gente banca e pela informação que a gente divulga nas redes sociais. Então todo mundo tem um grau de responsabilidade, por isso que todo mundo tem que funcionar de forma cooperativa. A gente pediu pro pessoal mandar perguntas, eu até nem sei quais são as perguntas de hoje. Vamos lá. Mas a última pauta, nossa, só teve pergunta
pesada e boa. Exatamente. Tá todo mundo com as mesmas dúvidas, então é bom que a gente já responde para um monte de gente ao mesmo tempo. A Amanda Padilha, por exemplo, quer saber o seguinte: percebo que estou ficando um pouco obcecada em limpar a casa e passar álcool gel nas mãos. Posso estar desenvolvendo toque? Eu acho que essa é a pergunta de todo mundo, que a cada 10 minutos o álcool gel tá aqui. Eu confesso que eu tô um pouco neurótico também. Eu já tomei 2 banhos, volto agora, tomo o 3º, tô embatumado de álcool aqui e a gente fica meio desconfiado, né? Aonde encosta, o que faz. Tem que tomar cuidado. O toque que ela referiu ao transtorno obsessivo compulsivo. A gente sabe que quem tem histórico de toque pode piorar um pouco nessa fase, porque existe um reforço, principalmente com relação à checagem, com a sensação de estar infectado ou com lavagem compulsiva. Então, cuidado. Mas a gente tem uma certa tolerância, Regiane, nessa época, porque todo mundo fica um pouco mais assustado. Sim. Todo mundo acaba passando um pouquinho do limite do comportamento para se proteger. Então, todo mundo tem que lavar a mão um pouquinho mais que a média. A lavagem tem que ser mais demorada, tem que ser mais cuidadosa, com o punho, dorso. 20, 30 segundos, água, sabão. Agora, toma cuidado, porque se a pessoa está lavando a mão centenas de vezes, se está tendo lesão na pele por lavagem, se ela entra no banheiro e não consegue sair, não consegue parar de entrar naquele ciclo de ritual, se ela mal acabou de lavar e já sente que tem que lavar de novo, opa, pode ser que ela tenha cruzado já esse limite da saúde. Tá. Aí é bom falar com o psicólogo, falar com o médico, porque pode precisar de um tratamento sim para toque. Tá. Então ficar de olho. Agora, eu tenho medo também de outras compulsões. Quais? Nesta fase que as pessoas estão isoladas, muitos acabam sendo compulsivos com álcool. Então é muito comum a pessoa em casa, por irritabilidade, insegurança, depressão, acaba bebendo demais. E o álcool baixa a imunidade? A gente precisa tanto dela agora. O álcool, ele dificulta o relacionamento interpessoal, ele baixa a imunidade, ele perturba o sono. Então não é uma boa sacada o álcool nesta hora. Só o álcool gel e o álcool 70%, mas aquele álcool ingerido, além de não ter ação nenhuma no vírus, a gente vê algumas fake news com essa relação, ele não faz bem para a saúde cerebral, porque ele acaba sendo... Outra coisa que o pessoal é compulsivo é por acumulação e compras, por compras de internet, porque está angustiada, e também por informação. Tem muita gente compulsiva com o tema Covid. Então ela fica ali, ó, só dando atualização, contando mortos e casos, só fala isso, só pensa nisso, mente nenhuma aguenta. Esta overdose, esse ciclo pode acabar fazendo mal individualmente. Tá, então vamos tomar cuidado, né, gente, com tudo isso e mais um pouco. Mas essa pergunta do toque da Amanda é maravilhosa, porque de fato a gente fica com essa dúvida. Se a gente pega a rigor, que os médicos orientam, justamente isso, tocou em alguma superfície que foi você que limpou, provavelmente essa superfície está contaminada, então você precisa limpar a mão depois. Pegou numa maçaneta, já passa álcool gel. Pegou a chave do carro que o manobrista entregou, você já passa, já limpa tudo ali. Então a gente fica nessa dúvida, né? Qual que é o limite do cuidado, que é justamente isso que os médicos preconizam, o cuidado nessa época e o exagero. Então esse comportamento agora não é considerado exagero, não é neurose, é o cuidado que a gente está tendo. Quando ele é racional, não. Eu posso lavar a mão centenas de vezes, mas racional. Eu escolhi o comportamento. Por quê? Porque eu acho que eu toquei, tá contaminado, eu vou lá, lavo e paro. Agora, se você é escolhido pelo comportamento, eu não consigo sair daquele ciclo. Eu perco horas, eu nem toquei nada e já acho que estou contaminado. Opa, este é o limite. Quando há impacto na qualidade de vida, doença. Quando é um hábito, mesmo que um pouco exagerado, porque a situação hoje pede um certo distanciamento, uma certa tensão e um hábito um pouco mais recorrente. Então a gente é um pouco mais tolerante com esse tipo de hábito recorrente em tempos como os de hoje. Tá certo. Obrigada, Amanda, pela pergunta. Foi Excelente ótima. Pergunta. Vamos falar com a Simone Nunes agora. Ela quer saber o seguinte: estamos todos aqui juntos em casa o dia todo. 2 avós, pai, mãe e 3 filhos. Ah, que bom, tá animada a casa dela, tem bastante gente. E percebo que alguns ficam muito irritados, gerando brigas. Como lidar com esse confinamento? Eu acho que isso está acontecendo em todas as casas. Tem mais de uma pessoa, porque não tem como, é muita convivência, Inclusive, eu vi que amanhã vocês vão ter essa pauta sobre relacionamentos, né, interpessoais e como lidar com o relacionamento nessa pandemia. Porque é óbvio que cada um tem a sua rotina e isso acaba levando a um certo distanciamento. Isso facilita depois quando você junta todo mundo na mesma casa. E agora não. Nessa quarentena, as pessoas estão isoladas dentro dos seus núcleos familiares e aí pode haver algum atrito. A gente vê isso em casa. Não sei você, mas eu tenho visto muito isso na internet e nos grupos de WhatsApp. Como as pessoas têm mais opinião, postam mais, estão mais ligadas, acaba levando um atrito. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Primeiro, tem que ter diálogo transparente, mas tem que ter muito cuidado com o outro. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito filtro, muita tolerância. Por quê? Porque
as pessoas refletem de forma diferente o estresse que estão passando. Então, a válvula de escape das pessoas é diferente. É diferente. Né? Na sua casa, procurar manter um tom mais ameno, sem levantar a voz. Tentar uma comunicação não violenta com os filhos ou com o esposo. Se você se irritar, tentar se afastar. É difícil, né? Vai um pra cozinha, outro pro quarto. Porque não dá pra afastar muito. Se fecha na sacada. Mas é legal você respirar antes de você comprar uma briga. Porque se você comprar uma briga e tiver uma ruptura, vocês vão ter que se conviver juntos por muito tempo. Exato. Então, todo mundo tem que ser um pouquinho mais paciente. Uma coisa que eu sempre falo é a flexibilidade. Seja flexível, se coloque no lugar do outro, aceite opiniões contrárias e discuta na base da argumentação. Não precisa ser uma comunicação violenta, nem elevar o tom. Em algumas casas até agressões podem acontecer, então tem que tomar cuidado. Respeite, uma coisa importante, Regiane, é a privacidade do outro e a autonomia do outro. A decisão e a privacidade. Porque nessa hora, tá todo mundo isolado, é muito comum que as pessoas convivam ali de forma exagerada. Tem uma hora que tem que se afastar e cada um para um canto, fazer uma coisa que só você gosta, que te importa. Outra coisa importante é dividir tarefas e criar rotina em casa. Porque nessa hora, acaba sobrecarregando um ou outro. Todo mundo tem que ajudar. Porque senão é 6 bagunçando e um arrumando. Isso é bobagem. Enxugando gelo, né? E muitos nem sabem como uma casa funciona. Essa hora é para dar valor à dona de casa, mostrar que até a faxineira, a empregada doméstica... A cuidadora, sim. A cuidadora. Então, cada um fazer um pouquinho para funcionar realmente como uma unidade familiar. Um cuidar do outro, o 8 cuidar do um e cada um cuidar de si. É muito importante esse tipo de conflito ser gerenciado, porque a gente tem pelo menos mais 6 a 8 semanas de convívio bastante intenso dentro de casa. Então seria muito legal que essa família, que é uma família numerosa, fizesse uma reunião, né? Uma troca de ideias entre todos, para que todo mundo pudesse falar, expor um pouquinho do que está sentindo. Isso pode ajudar? Pode, porque quando você verbaliza o que te incomoda, é muito comum o que me incomoda ficar meio velado. E aí eu acabo estourando de uma forma emocional e não verbalizo. Quando aquilo é colocado às claras, com uma DR, entre aspas, né? Uma reunião familiar. Uma terapia em grupo. Uma terapia em grupo. E a partir dali, todo mundo fazer um pouquinho, não só cobrar do outro, mas entregar mais também pro outro, para que todo mundo passe bem. Passou os 2 meses, aí cada um vai para um lado e as coisas voltam a funcionar melhor. Fantástica essa pergunta, Simone. Obrigada, viu? Vamos para Catarina Pires agora? Meus avós são do grupo de risco, mas estão teimando em seguir as medidas preventivas. Como fazer com que eles entendam a gravidade? Tá difícil para algumas pessoas. A pergunta é muito importante. É muito importante você perceber que existe um grupo de alto risco, que é o idoso, cardiopata, pessoas com imunidade baixa, pessoas com doenças pulmonares, diabéticos hipertensos. Então, essas pessoas que têm doenças crônicas e de idade são de alto risco. Alto risco do quê? De complicações. Mas todo mundo é grupo de risco para infecção e para transmissão dessa infecção. Então esse papo de, eu não estou no grupo de risco, é balela. Até porque a gente está vendo agora no Brasil que tem muita internação de casos jovens e sem comorbidades. Sim. O que é menor no jovem é a letalidade. Morre menos jovem, mas muitos vão para a UTI, vão para o respirador. Então tem que se respeitar o vírus em todo o contexto, em toda a sociedade. E o jovem, às vezes que tem pouco sintoma ou até assintomático, ele acaba sendo o vetor. Ele acaba sendo o Aedes aegypti, entre aspas, o mosquito vetor que leva e traz o vírus. Existe um número muito preocupante de uma pessoa, numa gripe normal, consegue infectar um número X de pessoas, né, numa influenza, e nessa gripe o número é absurdamente maior, né? Tem que tomar cuidado, porque como não há imunidade, esse grupo, ele tem esse vírus mundialmente, ele tem um R, que é de 2 a 3, quer dizer, uma pessoa infectada passa para 2 ou 3 pessoas. Só que essas 2 passam para mais 2. As outras 4 para mais 4. Então, existe uma progressão. Por isso que às vezes eles falam que uma pessoa index, ela passa para várias pessoas que estão no fim da cadeia. Tá. Então, quando alguém fica em casa, quando alguém faz home office, quando alguém para de circular, ele gera um efeito cascata muito grande na redução de mortes. Positivo. Então, é muito importante o isolamento social agora. Esse vírus, ele é um vírus de perdigoto, de saliva. Então, ele fica no ar um tempinho e depois ele se assenta em superfícies. E aí você começou tocando nesse assunto que é crítico. Superfícies. Tem que manter uma boa higienização nas superfícies e cuidado para não ficar tocando muitas coisas e não levar muito a mão ao seu rosto. Então, o isolamento para esse vírus ele é muito importante. Tá. Então, a pergunta foi, como convencer meus avós? Olha, não é fácil. Por quê? Porque
E eu sou um dos caras que mais lutou na minha carreira para pedir para os idosos saírem de casa. Sim, irem fazer alguma coisa, pra eles, ter né? autonomia, fazer exercício, viver a vida. Então, muitos conquistaram a duras penas essa autonomia, Sim. essa disposição, essas atividades fora. Aí você chega e fala, não, passou a proteção, agora você não pode fique mais. em casa. Não, tá louco, né? Eu falei, não, mas agora é isso mesmo, gente. Então, tem que conversar, tem que ter argumentação e tem que ser um diálogo. Você tem que escutar o que seu pai, sua mãe, seu avô tem a dizer. Isso é extremamente importante. Se eu posso ajudar vocês, eu quero me direcionar aos idosos agora. Se você tem 60 anos ou mais, se cuida. Fique em casa a maior parte do tempo, cuide da sua alimentação, não deixe de tomar os seus remédios de uso contínuo, faça atividade física na medida do possível, sem se machucar. Cuidado com o acidente doméstico, porque alguns vão agora limpar a casa e acaba escorregando, porque idas ao pronto-socorro são perigosas para esse tipo de paciente. A gente está vendo alguns problemas até em hospitais onde tem muitos idosos, a contaminação entre eles mesmo. E leve a sério essa epidemia. A gente sabe que são sobreviventes, são pessoas sábias, extremamente experientes, mas escutem a voz da ciência. É coisa de 4 a 6 semanas. Se você confia em mim, acredita em mim, fique em casa. É mais um mês e a gente está passando por isso juntos. E a gente vai precisar de cada idoso para reconstruir essa sociedade. A gente vai precisar da sabedoria, do carinho, do profissionalismo, dos professores. Quantos professores estão acima de 60 anos? Muito. A gente quer todo mundo saudável e pronto para reconstruir a sociedade. Então, fique em casa, principalmente se você é grupo de risco. Só para você ter uma ideia de um número, das mortes no Brasil, 90% foram acima de 60 anos. Então, é um fator de risco. É um vírus chato na terceira idade. Tá. Ele pega o pulmão, ele leva ao respirador e a letalidade pode chegar a 15% aos 80 anos. São números muito reais. Então, vamos, como sociedade, aprender e reagir a eles. Tá certo. A gente também colocou aqui algumas dicas gerais que são muito importantes para a gente passar por esse período, né, doutor? Essas dicas são preciosas, são bastante simples, né? Eu vou começar aqui com a maçãzinha, olha lá. Alimente-se bem e faça exercícios em casa. Boa alimentação, com muita fruta, legume, verdura. Controlar as doenças clínicas que você já tem, sem excesso de sal. Cuidado com o ganho de peso nessa época longa de quarentena. Isso é outra compulsão que as pessoas podem, de repente, desenvolver por alimentação, ficando em casa, né? Alimento pedido fora, muito calórico, doces, chocolate, e aí ganha peso. Exercício físico ele é importante, mas cuidado. Tem que ter uma certa moderação. Eu vejo um certo exagero hoje, as pessoas querem virar atletas de uma hora para outra. Então, cuidado para não se machucar. Faça o exercício dentro da sua possibilidade. Lembrar que exercício pode ser varrer o quintal, pode ser dançar, pode ser fazer um jogo. Então, não é só aquele exercício formal. Eu acho que hoje aqui mesmo vai ter já uma ginástica bacana, funcional, para as pessoas poderem fazer em casa. Fica uma dica do pessoal já separar o tênis aí, arrastar as mesinhas de centro, deixar um espaço legal, que daqui a pouco tem aula de ginástica aqui no Mulheres. Aula de ginástica. Se estiver assistindo uma aula de um professor, entender que você tem que adaptar aquele exercício à sua dificuldade. Do seu limite. Né? A gente chama isso de uma noção do seu limite de exercício. Saber até onde você pode ir, né? Cuidados de higiene. Aqui eu acho que é o item mais importante. Desinfecção da casa, água, sabão, desinfetantes. Não precisa de nada mirabolante. É uma boa higiene, principalmente superfícies. Manter a casa bem aberta e arejada, para que esse ar não fique saturado deste e de outros vírus. Mas ele é mais superfície. Lavar a mão na medida do recomendado, com racionalidade. Chegou da rua, tomar um banho ao chegar em casa e colocar as roupas para lavar. Muito importante isso. E se tiver alguém doente em casa, aí isolar num cômodo, não partilhar talheres. É muito importante um pouquinho mais de cuidado se tiver alguém com algum sintoma. Tá bom. Descanso. Fundamental. Dormir 8 horas com qualidade, às vezes descansar à tarde. Esse relaxamento vai melhorar, sem dúvida, a sua imunidade. A gente fala em isolamento social, mas é o do toque. Não é um isolamento afetivo e social geral. Você pode conversar com amigos, fazer telechamadas, fazer grupos pelo WhatsApp. Então é hora da gente se comunicar, interagir. Não é para ilhar as pessoas afetivamente. Então netos e avós podem estar juntos nessas redes sociais. Nosso problema é o contato humano direto, com toque e com proximidade. Dá para passar carinho pela internet também, né? Carinho, amor, conselho, brincadeira. Hoje em dia a tecnologia é muito importante para isso.
Controlar o acesso à informação. Se você é muito sensível e muito ansioso, escolha 1, 2 horários no dia para você se atualizar. Foque na informação prática. Aquela que é qual é o próximo passo, o que fazer agora, o que diz o Ministério da Saúde, que aliás está de parabéns nessa pandemia. Tomou condutas rapidamente, tem informado a população de forma diária e concisa e tem seguido os parâmetros técnicos. Então, pessoalmente, eu quero parabenizar o Ministério. Agora, o SUS é um sistema bem instituído, mas privado de recursos. Quem sabe a gente consegue melhorar esse recurso com essa pandemia. Com um SUS melhor, né? Talvez saia com um SUS melhor, porque ele é uma grande ideia com baixo recurso. Pandemia nenhuma só tira. A gente pode sair melhor da parte de saúde. Sem dúvida. Leia livros, tem cursos excelentes na internet. Tem muita coisa online, muita coisa gratuita, muita coisa de fácil acesso, muita coisa com certificado. Então aproveita para se educar, para ter uma rotina de vida e não deixar passar como umas férias, e sim como uma fase de reaprendizado. Até para aprender instrumento, se quiser. Instrumento musical, segunda língua. Eu adoro instrumentos, você já sabe do meu histórico. Então, instrumento musical, segunda língua, atividades de artesanato, lazer, coisas até que podem ser uma fonte de renda em algum momento, né? Legal. E não se desesperar diante de algum sintoma. Eu vejo as pessoas, às vezes, é uma tosse ou tem um espirro, já fica absolutamente assustada. Cuidado, a gente está entrando no outono, existem vários vírus circulando, a gente tem rinovírus, adenovírus. Vacinem-se para influenza, seguindo o calendário, né? Primeiro os idosos, os profissionais da saúde, depois as crianças. E quem tiver disponibilidade de tomar a vacina particular, por não estar no rol da cobertura, o faça. Vacine-se e cuidado com essa coisa da tensão. Então, cuidado. Rinite vai acontecer nessa época, tosse alérgica, tosse por ansiedade. Até porque isso tem a ver, tudo tem a ver com fundo emocional. Tem. A minha rinite está atacadíssima. O meu celular agora tá cheio de gente falando assim, doutor Leandro, tô com falta de ar, não sei se é ansiedade ou se eu tô com Covid. Então, cuidado. Ó, a falta de ar do Covid, quais são os marcadores? Tosse persistente e febre. É uma falta de ar que piora com o exercício e geralmente até alguns barulhos podem ser percebidos no tórax. Na falta de ar da ansiedade, não. Não tem febre, não tem tosse ou uma tosse mínima. A gente só sente um peso aqui, né? É mais um peso, parece uma que opressão, o ar não entra muito uma angústia. Bem, né? Então o contexto diferencia. Se a dúvida persistir, consulte o médico, porque a falta de ar é o sinal de alarme. Mas no clima do Covid, a falta de ar é uma falta de ar pulmonar. Piora com a atividade física e vem com febre, tosse, corpo pesado, é uma infecção. A falta de ar da ansiedade, ela vem sem febre, vem com tensão e angústia, é mais um peso, o pulmão não faz nenhum barulho, mas na dúvida, procurar ajuda médica. Mas não procurar o pronto-socorro por qualquer tosse, nem por qualquer resfriado, porque você vai colocar-se em risco do Covid e se tiver com o Covid de uma forma leve, resfriado, vai colocar outras pessoas em contato com o vírus. Então a ideia é buscar ajuda médica se tiver tosse muito grave e persistente, febre alta persistente por mais de 3 dias, falta de ar, e este é o principal parâmetro, ou no idoso, confusão mental. Aí não tem jeito, aí é buscar realmente o atendimento presencial. Tá certo. E fazer de tudo para que a vida fique segura, para você que está tendo que sair, trabalhar todos os dias, né? Entender que não é um momento normal e que novos hábitos precisam ser colocados no dia a dia, né, doutor? É muito importante colocar esses novos hábitos. No começo é um pouco difícil, depois você vai ver que a pandemia passa e alguns hábitos vão ficar. Que são saudáveis. Talvez mais home, menos office, talvez maior proximidade entre netos e avós, que a gente deu valor. Talvez mais respeito ainda à terceira idade, que hoje é o nosso bem maior, nessa proteção toda no isolamento. A gente vai sair com uma sociedade possivelmente mais forte, resistindo a mais uma crise. Não tem solução sem perdas. Haverão perdas financeiras e em saúde, mas a gente tem que minimizá-las. Perder por vírus é uma coisa, perder porque a gente não tomou a conduta correta é outra diferente. É verdade, por negligência, né? Doutor, obrigada. Não tem nem como agradecer. Esse papo é tão valoroso, tão perfeito. As pessoas em casa, assim como eu, te agradecem, porque a gente vai muito além das questões técnicas, né? A gente vem conversando sobre família, sobre comportamento, e isso é fantástico, é o que a gente realmente precisa nesse momento para dar valor para o que está acontecendo e sair melhor dessa situação. Então, obrigada mais uma vez. E todo mundo está aprendendo. Os mesmos medos que eu tenho em casa, por ser autônomo, por ser pai, por ser neto, são os que as pessoas têm em casa. Então, a gente tem que partilhar para fazer a sociedade. Quero lembrar que eu estou fazendo todo dia uma live no Instagram. Legal. Eu fico 30, 40
40 minutos respondendo perguntas sobre saúde mental e sobre o Covid, lógico, as respostas que eu tenho. Tá. Então eu convido o pessoal a me seguir no Instagram e acompanhar essas lives, trazendo opinião, Que hora? Eu faço geralmente às 4 e às vezes eu faço à noite. Hoje eu vou tentar fazer à noite, porque estou aqui à noite, então é Neuroleandro Teles o Instagram, Neuroleandro Teles. Eu vou tentar fazer em torno das 8, 8h30 hoje essa live, já baseado nos números novos. Eu acho importante essa proximidade e cada um que tiver uma expertise, pode ser o médico, o advogado, o artesão, que disponibilize essa expertise para melhorar realmente o rendimento nessa quarentena. Sua live das 4 hoje foi com a gente. Hoje foi ao vivo. E lembrando que tem os livros também, que você pode sempre procurar nas melhores livrarias, agora no caso nas melhores livrarias virtuais, né? Virtuais, PDF, e-book, Kindle. É muito importante que as pessoas leiam. Recomendo aí o Cérebro Ansioso, que tem muito a ver com essa ansiedade. Muito. Tem o Depressão Não é Fraqueza, o Antes Que Eu Me Esqueça. Vocês conseguem facilmente esse tipo de leitura e outras. Outras que tem a ver com a sua religiosidade, com o seu conceito, com o seu hobby. É importante ler para se ocupar. Tá certo. Obrigada mais uma vez, doutor. Para fazer contato com o doutor Leandro Teles, você pode acessar o site www.leandroteles.com.br e siga no Instagram, porque aí você vai participar das lives também. Hoje, entre 8 e 8h30, tem mais uma, @NeuroLeandroTeles. Faça como eu e já siga também.